A atualidade dos dons espirituais é o tema da lição 8, classe de adolescentes. A paz de Cristo para todos, para todas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma videoaula da Escola Dominical. Não está inscrito ainda? Inscreva-se, ative o sino de notificações, curta o vídeo, dê like, clica no joinha, por favor, compartilha com seus amigos. Nos comentários, escreve de onde você nos assiste. Deixe aqui as suas dúvidas para eu responder para você na próxima aula ou em um outro vídeo específico com a sua pergunta. Quero lembrar a você que esta interatividade, curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, faz o YouTube entregar esta aula para mais pessoas. Ele só vai entregar para quem interage. Então interaja com o canal para você receber todos os nossos vídeos e para que outras pessoas conheçam o nosso material também. E fale para nós aqui nos comentários o que você acha de nossas aulas, se estas aulas ajudam você. Vamos então para a lição 8, classe de adolescentes, mas antes, roda a vinheta. Cremos na atualidade dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, de 1 a 2. Porém, um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Pergunta que foi feita a mim nesta última semana é se o batismo com o Espírito Santo é para todas as pessoas, por que nem todas as pessoas o recebem? Existem pessoas que servem a Deus durante 20, 30, 40 anos e nunca são batizados com o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Por quê? Fica aí que a gente vai responder essa pergunta daqui a pouco. Lembrando que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais e tem 3 links. Um para você baixar o material de apoio em PDF, outro para você entrar em grupo de professores no WhatsApp e outro para baixar um livro de relacionamentos para jovens e adolescentes. Bom, meu WhatsApp tá aí também, fale conosco, sempre um prazer atender os irmãos. Ora, qual o significado da palavra dom? Certamente você ouve esta palavra há um bom tempo, mas nem sempre conseguimos relacioná-la com a prática da vida cristã. Então, o nosso objetivo aqui nesta lição é estudar a atualidade dos dons espirituais, né? As Escrituras apresentam a bênção do batismo do Espírito Santo, a imersão do crente nas águas do Espírito, na mesma proporção, veremos a terceira pessoa da Santíssima Trindade concedendo à igreja dons ou carismas para o corpo de Cristo atuar no mundo e a igreja pregando a palavra com o poder e a graça de Deus. Então, qual que é o significado da palavra dom? Você tem aí? Escreve aí para nós nos comentários. Então, nós vamos entender aqui através desta lição a importância dos dons para a edificação da igreja, para a evangelização, enfim, nós vamos entender um pouco mais sobre os dons espirituais, ok? Vale lembrar que o contexto bíblico dos dons não indica nenhuma perda de controle. Então, a pessoa que está sendo usada por Deus através de um dom, ele não está em transe, ele não foi possuído pelo Espírito Santo. Quem possui o corpo dos outros é um espírito maligno. Então, quem está profetizando, quem está revelando, quem está curando, enfim, quem está interpretando as línguas, quem está falando em línguas está no pleno exercício de suas faculdades mentais, tá bom? Está no pleno exercício. Dons do Espírito. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o termo dom quer dizer presente, dádiva ou oferta. É uma capacidade sobrenatural. Carismas do Espírito para o adolescente cristão desempenhar uma função no corpo de Cristo. Entenda isso. Dom é um presente. A palavra dom, ela vem da mesma raiz da palavra graça. Portanto, dom não tem a ver com mérito. Dom não tem a ver com
o comportamento de quem o recebe, mas com a bondade de Deus. É um presente. Dom não aprova caráter. Ser usado por um dom não significa que aquela pessoa tem vida com Deus, não significa que aquela pessoa está vivendo em santidade. É só ler lá em Mateus 7, 21 a 23, ok? Então, uma pessoa verdadeiramente espiritual é aquela que demonstra pelos frutos, pelo comportamento, no dia a dia, uma vida guiada pelo Espírito Santo e não uma pessoa que é usada através de um dom. Até porque, se dom fosse dado como sinal de santidade, então quem recebesse os dons se sentiria superior aos demais. Então, para que isso não acontecesse, os dons são atributo da graça de Deus, para que ninguém se julgue mais santo do que ninguém, ou menos santo por ter ou por não ter os dons. E para que ninguém ache que por ser usado por Deus por algum dom, pode levar uma vida de qualquer maneira, relaxadamente. Não, porque naquele dia muitos serão reprovados diante do Senhor e não entrarão no céu, mesmo tendo vivido uma vida onde houve manifestações de dons em sua vida, curando, profetizando, operando maravilhas, expulsando demônios, mas se não tem vida com Deus, se não produz fruto, não adianta. Por isso que a Bíblia diz, por seus frutos o conhecereis. Então, quer olhar para alguém e notar na vida dela uma vida verdadeiramente espiritual, não avalie por dons, avalie por fruto, o fruto do Espírito, tá certo? Então, os dons, eles são dados à igreja para edificação dos membros, para auxiliar na nossa vida de devoção a Deus, na prática da oração, na leitura da palavra, enfim, os dons fazem parte da nossa disciplina espiritual, tá certo? Eles fazem parte. Muito bem, conceituando aqui os dons espirituais. Vamos conceituar os dons espirituais, tem uma lista aqui, não é? E a ideia é que essa lista, ela apresenta aqui 9 dons. Isso não significa que só existem os 9 dons. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Essa lista, ela está assim organizada de uma maneira didática, para que a gente entenda, para que a gente compreenda. Mas a ideia não é limitar, dizer Deus só atua destas 9 formas. Aí seria realmente como que a gente pode dizer assim, né? A gente vai então limitar a Deus a 9 formas de atuar? Um Deus tão grande, tão maravilhoso? Não. Mas nós temos esses 9 dons, que são os espirituais, depois tem os ministeriais e tal. Esses 9 dons para a gente entender até como é a atuação do Espírito Santo através dos dons. Tem o dom da palavra de sabedoria, que tem a ver com desvendar os planos, os propósitos, os caminhos de Deus. Não é? É uma sabedoria diretamente de Deus, não é? Tem a ver com um momento específico, de maneira que um raciocínio humano jamais chegaria, não é? Palavra de sabedoria. Geralmente é aquele pregador ou aquela pessoa que quando ela fala, você fica olhando na Bíblia dizendo, de onde que essa pessoa tirou isso? Não é possível. Meu Deus do céu, onde que ela achou? Eu já li sobre Jó 59 vezes, nunca vi isso. Onde que ele viu? É muito lindo isso. Palavra de conhecimento. Um dom que revela a aplicação do ensino do Evangelho à vida cristã, bem como traz à tona fatos de conhecimento apenas de Deus, uma revelação a respeito de pessoas e da vida. Lembra que Ananias e Safira, ninguém sabia nada do que eles tinham combinado. E Pedro pergunta para eles. Então ali foi usada a palavra de conhecimento. É algo que está acima do conhecimento humano. Fé. Não se trata da fé salvífica e nem da fé natural, né? Você acreditar que amanhã o dia vai amanhecer, que vai ter sol, essas coisas. Mas de uma fé sobrenatural, não é? É aquela fé inabalável, não é? Certeza de acontecimentos milagrosos proporcionados por Deus, né? Eu acredito que para ministrar cura sobre a vida de alguém é preciso ter o dom da cura e o dom de fé. Isso é o que eu estou falando, entendeu?
Você tem que ter, porque, né, é assim. Curas divinas são dons para curar todas as sortes de enfermidades por meios divinos e sobrenaturais. São curas diferentes para diversos tipos de pessoas que temam, de doenças que temam atingir a vida das pessoas. Lembrando que quem cura é o nome de Jesus. Então todos nós podemos orar pela cura de alguém. Mas quem tem esse dom, irmão, não precisa de muita coisa não. Ele põe a mão, está curado e pronto, acabou e Deus é glorificado. Milagres, operação de maravilhas. Aqui é uma manifestação sobrenatural de Deus. São atos poderosos e divinos que revelam o reino de Deus e sua superioridade sobre os espíritos do mal. Né? Então é aquela cura assim, fora do normal. Aquela cura que a pessoa gospe na hora, assim, a bolota do câncer, coloca para fora aquela úlcera, que a barriga da pessoa desincha na hora. As coisas assim que deixam a gente boca aberta. Profetizar, né, profetizar é falar no lugar de Deus, de maneira que todos entendam o desejo de Deus para as suas vidas. É uma manifestação momentânea do Espírito através da profecia para converter o coração do pecador quando é revelado os segredos do coração. Não é? O dom de profecia, ele tem a finalidade de edificar, consolar e exortar. Edificar a igreja, levar ao conhecimento, né, da palavra de Deus. Né? Neste caso aqui, o dom de profecia, ele pode prever algo do futuro, mas não necessariamente. Enfim, tá certo? Discernimento de espíritos. O dom da palavra de conhecimento pode se relacionar ao discernimento do espírito, que consiste em reconhecer e interpretar aquilo que vem da parte de Deus, dos homens ou do diabo. Então, sempre que há uma profecia que se fica em dúvida, o que nós precisamos pedir a Deus é discernimento, para discernir. Foi de Deus? A gente aceita. Foi do homem? A gente faz de conta que não ouviu. Foi do inimigo? A gente rejeita. Em nome de Jesus, e repreende. Variedade de línguas. São línguas não aprendidas pelo método e capacitação humana usados para aprender o inglês, o francês, o espanhol. Então, tem o dom de línguas, que acreditamos que se recebe logo que é batizado com o Espírito Santo. Né? Aí os professores, não, mas se a pessoa for batizada com o Espírito Santo, falou em línguas ali na hora, não falou nunca mais, ela foi, então, mas ela falou, não falou? Então, se ela falou, ela foi. Mas ela não falou nunca mais, mas falou ali, não falou? Então, acabou. Esse não falou nunca mais tem mais a ver com a pessoa do que com Deus, que Deus já concedeu o dom. Né? Eu acho que uma coisa que faz falta muitas vezes, não sei como que é aí na sua cidade, você pode falar pra gente aqui nos comentários, é que na minha época de jovem, trabalhos de oração eram muito comuns, gente. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Trabalho de oração na casa das irmãs, tarde da bênção da igreja, campanha de oração, vigília, vai pra monte. Então, a gente vivia um ambiente cercado por oração e por pessoas que eram cheias de Deus, e a gente buscava. E eu lembro que a gente buscava não só o ser batizado, a gente queria a confirmação. Então era batizado no sábado, no domingo a gente estava lá orando de novo, chorando de novo. Eu quero até falar. Ou seja, ao fluir no Espírito. Não é? Então, um pouco desse ceticismo, dessa incredulidade, acaba criando um ambiente onde não se manifesta. É difícil a pessoa ser batizada do Espírito Santo e quando não há confirmação. Né? Eu lembro que as pessoas mais próximas ficavam ali atentas, ali, foi batizado do Espírito Santo, vamos lá, vamos orar de novo aqui, vamos para Deus confirmar. Não é assim, certo? Então foi batizado, foi. Falou uma vez que seja, foi. Não falou, só sentiu um arrepio, não sei o que, foi emoção, não foi batizado. E a variedade de línguas, então, tem um dom de línguas em que a pessoa recebe uma língua e tem gente que vai a vida inteira, né? E tem gente que tem o dom de variedade de línguas, que é um outro dom, né? Então são diversas línguas que com o tempo muda, você nunca está falando a mesma língua. Interpretação de línguas. Trata-se da capacidade sobrenatural do portador deste dom interpretar a própria língua desconhecida ou a de outrem. Tá? Então, é quase como uma profecia. Qual a diferença entre o dom de interpretação de línguas e de profecia? É que quando você é usado com o dom de profecia, você fala em línguas e ao mesmo tempo já vai interpretando, Deus já te dá a interpretação da mensagem que Ele quer falar à igreja. Muitas vezes, o falar em línguas enquanto profetizamos tem mais a ver com
o ambiente pentecostal do que necessariamente com um conceito bíblico, né? Porque profetizar é falar a palavra de Deus numa linguagem que a igreja entenda, né? Mas no ambiente pentecostal, o profetizar, ele está linkado com falar em línguas, né? Mas é a mesma pessoa que fala em línguas e transmite a mensagem numa linguagem que todos entendam, no nosso caso aí no português. Na interpretação de línguas, geralmente o intérprete está interpretando as línguas que uma outra pessoa está falando. Então, você vai ter aí duas pessoas. Um fala em línguas e o outro interpreta. É maravilhoso quando isso acontece. É muito lindo de ver a manifestação desse dom de interpretação de línguas. Eu creio nos dons e quero desfrutá-los. Os dons espirituais são atuais e estão disponíveis para quaisquer crentes, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, para serem instrumentos de Deus dispostos a expandir o seu reino e edificar a igreja de Cristo no mundo. Aqui tem um ponto, que é o objetivo dos dons, é para a expansão da igreja, é para a edificação da igreja, é para serviço, para isso que servem os dons. Da mesma forma, em relação ao batismo no Espírito Santo, não há fórmulas mágicas para receber um dom espiritual. É tudo por graça. Todo dom é graça. Todo dom, graça, 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 graça. Para ser um portador dos dons de acordo com a Bíblia, precisamos rogar ao Pai os dons de sua parte, aguardar essas promessas em oração, enfim, tendo um relacionamento próximo de Deus. Paulo nos ensina que devemos buscar os dons, né? Embora os dons não são dados por mérito, porque se ora muito, porque se jejua muito, mas eles devem ser buscados, porque quando eu busco, eu demonstro a minha fé, que Deus é poderoso para me conceder estes dons. E aí? Nossa pergunta aí do início, vocês já responderam? E aí? Os dons espirituais. Uma pessoa, qual foi a pergunta que eu fiz aqui no começo? Sobre os dons espirituais que fizeram para mim lá no grupo, perguntaram para mim se é possível uma pessoa ela ter um destes dons sem ser batizada no Espírito Santo, né? É possível a pessoa ser usada em profecia sem ser batizada no Espírito Santo? Eu creio que sim. Não há nenhum texto bíblico que diga que não. O texto bíblico nos indica, me parece que uma sequência, né? Mas o que mostra que o batismo no Espírito Santo é o que inicia a manifestação dos dons na terra. Lá em Atos 2. A partir de Atos 2, os dons são distribuídos à igreja, mas isso não significa que para ser usado em profecia tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu creio que não. Fala aí para mim nos comentários, né? Para ser usado em curas divinas, precisa ser batizado com o Espírito Santo, certo? Eu acredito que não necessariamente. Esses são, então, os dons espirituais que estão aí à disposição da igreja, tá bom? Eu não escrevi aqui a pergunta, eu esqueci a pergunta que eu falei no início. Escreve aqui para mim nos comentários, eu respondo na próxima aula para você, que tudo é ao vivo, né, irmão? Então a gente vai trabalhando, vai pensando e vai fazendo e vai trabalhando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém? Deus abençoe vocês, assista, curta, compartilhe, inscreva-se aí no canal e até a próxima aula. Deus abençoe. Qual que foi a pergunta, cara, que eu fiz?